Então a vida prosseguiu, né? Várias experiências foram acontecendo, mas em 2008, né, uma outra experiência muito importante aconteceu que se relaciona com tudo que nós estamos descrevendo. Eu queria agora compartilhar essa experiência. Então 2008 foi o ano quando foi a primeira vez que eu trouxe Lee Carroll, Cryon, a família Cryon, para o Brasil. Né? Então foi um ano muito especial, muito importante. E logo depois desse primeiro evento Crime que aconteceu em São Paulo, que nós organizamos e trouxemos o Lee, o Dr. Todd, Peg, Tommy Martina dos Tachyons, Pepper Lewis, canalizadora de Gaia, enfim, uma turma muito bacana. E naquele ano também foi o ano onde aconteceram os primeiros cursos das fases 9 a 12 da EMF. Então, só para lembrar que a EMF, né, é um dos trabalhos que eu realizo também, um dos carros-chefes, vamos dizer assim, do meu trabalho é ensinar e praticar a EMF Balance Technique, que eu vejo como uma ferramenta teúrgica moderna, porque é uma espécie, é uma técnica que é uma espécie de um ritual, né, que utiliza geometria sagrada, intenção, para poder mudar, né, a estrutura energética do corpo, assim como os teurgistas mudavam a harmonia, né, da sua alma para poder estar aberto à consciência divina da sua totalidade. A proposta da INF é a mesma, porém dentro de um novo momento, um novo contexto. Então o fato de eu estar tão em contato com a INF talvez tenha a ver também com a minha bagagem, né? Isso faz parte da minha história também. E eu continuo hoje ensinando a INF, né, que veio originalmente através da Peg Phoenix Dubro, né, originadora do trabalho, uma pessoa também muito preparada para isso, né, com um insight profundo, uma amorosidade muito grande, com uma sabedoria feminina, do divino feminino, muito grande também. Tem a ver com esse momento que nós vivemos. Enfim, e em Sedona, nos Estados Unidos, iria acontecer o curso das fases 9 a 12, que são as últimas fases do trabalho da EMF. Naquela época seria o primeiro curso. E eu fui participar daquele curso. E sempre que eu participo, né, de uma nova etapa, né, desse aprendizado da EMF, essa ferramenta sagrada, acontece alguma experiência profunda comigo. Né? Seja um sonho, ou uma visão, ou sincronicidades, enfim. E não foi diferente dessa vez, lá em Sedona. Né? E lembrando que também, além do curso da MF, houve um evento de Cryon, com canalizações de Cryon. Inclusive, uma canalização de Cryon fala sobre os atributos sagrados da MF, que eu já compartilhei em outro vídeo, foi dada lá naquela época. Dr. Todd também teve um evento realizado na mesma época, a respeito dos tons pineais, que é a outra ferramenta com a qual eu trabalho. Eu diria também mais uma ferramenta teúrgica. E é curioso porque, abrindo um parênteses, os teurgistas utilizavam ritos, né, para poder entrar em ressonância com a linguagem divina e se abrir, né, para essa linguagem multidimensional, simbólica, chamemos como quiser. Mas nesse mesmo livro da Eka de Soteira, existem trechos onde se fala que existiam vários tipos de ritos, né, de rituais, desde os mais densos e grosseiros até os mais sutis e refinados. E tudo isso porque as almas têm diferentes níveis de purificação e de entendimento. Então, por isso, tantos rituais diferentes. Mas que os ritos mais profundos realizados pelos teurgistas eram ritos onde eles utilizavam geometria sagrada e o que eles chamavam de palavras bárbaras, sons que não tinham significado intelectual. E a MF é toda baseada em geometria sagrada também, né, verbalizações. E os tons pineais, né, trazidos pelo Dr. Todd, são sons que não têm também um significado intelectual, mas são vibrações, são ressonâncias que mudam o nosso campo, ativam o nosso DNA multidimensional. Então por isso que eu digo que são ferramentas teúrgicas modernas, da nova energia. E falam, de novo, desse conhecimento, né, sagrado que vem ao longo de uma linhagem de uma época muito antiga. Essa escavação que nós estamos fazendo, nós vamos chegar lá. Pois bem, então enquanto eu estava lá, duas experiências foram importantes e se conectaram. E essa que eu quero compartilhar agora e tem muito a ver agora com o nosso tema. Então, enquanto eu estava lá, fui participar de um curso de tons pineais com o Dr. Todd e um grupo saiu para poder ir visitar um grande mestre de entonação que mora em Sedona, que é o Arjuna. E no meio desse grupo existia uma italiana que era amiga e patrocinadora do trabalho do Dr. Todd, chamada Laura. E eu não a conhecia ali, naquele contexto, e sem mais nem menos, ela se aproximou de mim nesse dia e olhou para mim e disse: Gustavo, você é um templário. E eu posso sentir essa energia templária muito forte ao seu redor. E eu senti que eu tinha que compartilhar com você.
Ela me falou aquilo e eu fiquei, né, sem entender porquê daquilo, mas recebi informação, né? Aquilo não fez nenhum sentido para mim, mas eu senti que ela estava falando com propriedade, né? Com conhecimento do que ela estava falando, e eu recebi aquela informação, mas até então não fez muito sentido. Mas essa peça veio também. Então, 2 dias depois, aconteceu a outra experiência que foi através de um sonho lúcido. Então, como eu comentei, estava no meio do curso de AMF, recebendo essa ferramenta do espírito, e quando isso acontece, geralmente eu tenho experiências profundas de sonhos, visões, sincronicidades, e não foi diferente dessa vez. E numa noite, eu despertei dentro de um sonho, e nesse sonho eu estava novamente num ambiente no interior da Terra, né, no submundo, e desta vez esse ambiente era um ambiente de uma arena onde aconteciam lutas. E eu olhei para aquele lugar e me sentia num filme de Star Wars, porque existiam vários seres muito diferentes, exóticos, aliens para mim naquela realidade. E existia essa arena onde as lutas aconteciam e tinha um campeão, né, que eu sentia que era o campeão, que aquele campeão era o que deveria ser derrotado. E todos que estavam ali, de alguma forma, teriam que enfrentar aquele campeão. Esse era o objetivo de estar ali. E quando eu olhei aquele campeão, e ele estava lutando com um viking muito forte também, e aquele campeão parecia um ser extraterrestre, alien também para mim, eu intuitivamente soube que nem mesmo o viking seria capaz de derrotá-lo. E para derrotar aquele campeão seria necessário alguma outra coisa. E eu comecei a procurar seria essa outra coisa, esse recurso, né, para ajudar a enfrentar aquele desafio no meio daquele cenário. E comecei a procurar. E então eu olhei e vi no canto, né, um ser dragão, também com uma postura muito poderosa, portando uma arma, que era uma espada como uma esmeralda. Quando eu vi aquela cena do dragão com a espada, intuitivamente eu soube que a única forma de superar aquele desafio, de enfrentar o campeão ali, seria com aquela espada. Então eu estava agora numa situação difícil, porque não sabia o que era pior, ou enfrentar o campeão, ou enfrentar o dragão para tomar aquela espada dele. Mas me veio um sentimento muito forte de uma resolução de que a única forma era realmente com aquela ferramenta. Então não tive dúvidas, com muita convicção, fui em direção ao dragão com a intenção de encará-lo e tomar aquela ferramenta dele. Mas quando eu cheguei próximo ao dragão com aquela atitude, né, encarando o dragão, ele me olhou e me entregou a espada. Então não houve batalha. Na verdade, o sentimento foi de que aquela espada me pertencia e então ele me entregou e ali terminou o sonho. Então foi um sonho muito poderoso. Quando eu despertei, né, aquela energia estava ao meu redor, né, e mais uma vez eu soube que era um evento profundo, interior, né, mais uma ferramenta do espírito tinha sido me entregue. Dessa vez uma ferramenta muito poderosa, entregue por um ser igualmente poderoso que é o dragão. Enfim, então esse foi o sonho e essa foi a experiência. É claro, quando acontecem esses sonhos, essas experiências interiores, né, o próximo passo sempre é tentar amplificar, desvendar os significados todos que estão presentes ali. Né? Alguns são muito literais, outros, né, ficam velados pelos símbolos. E nesse mergulho eles vão se revelando. E como eu comentei, nessa época eu já tinha me aprofundado bastante no estudo de Jung e aprendi algumas coisas com ele. Como, por exemplo, amplificar os sonhos. Né? Uma forma de você compreender os significados mais profundos é você amplificar. E uma maneira de você amplificar os sonhos é relacionar conteúdos dos sonhos, símbolos que existem naquela experiência, com mitos. Muitas vezes esses sonhos estão relacionados com mitos, com histórias, né, arquetípicas. E naquele meu sonho existiam 3 símbolos que eu considerava os mais importantes, né, para mim. O primeiro, o próprio dragão. A presença de um dragão era algo muito, muito poderoso, com certeza, essa presença. O segundo, a própria espada, né? A ferramenta mágica, a ferramenta encantada que me permitiria ali vencer aquele desafio, né, que estava se apresentando para mim naquele momento, aquela luta, aquela batalha. E o terceiro, a própria esmeralda incrustada na espada. Né? Eu sentia que era algo que dava e conferia àquela espada um poder ainda maior. Então esses 3 elementos eram muito importantes. E considerando esses 3 símbolos, né, e considerando todo o estudo que eu já tinha feito e pesquisando mais ainda, eu percebi que aqueles símbolos estavam muito relacionados com uma mitologia também muito poderosa, que é a mitologia do rei Arthur. Do rei Arthur, o Santo Graal, a Távola Redonda, Camelot,
toda essa história mítica relacionada com o rei Arthur, esses 3 símbolos estão presentes nessa história também, né? Primeiro, o dragão, né? Como que o dragão se relaciona com a história de Arthur? Então aí que é interessante a forma como se apresentou esse significado para mim e foi muito profundo. Depois ele se conecta com o que Cryon traz e eu vou compartilhar daqui a pouco também. Então, Arthur era um rei, ele era o verdadeiro herdeiro da linhagem real, porque ele era o filho de Uther Pendragon. E Uther Pendragon era o verdadeiro rei. Né? E tem várias histórias de Arthur, vários mitos, né, de Arthur e várias versões. Aliás, antes de prosseguir falando sobre o mito, quando surgiram as histórias a respeito da mitologia de Arthur, ou o próprio mito de Arthur, existiram várias histórias. Né? Tanto que essa época é chamado de, esse fenômeno é chamado de o ciclo arturiano. É como se várias pessoas em diferentes lugares recebessem o mesmo tipo de conteúdo e manifestaram isso, escreveram ou transmitiram essa história, né, com algumas mudanças na versão. Então é como se naquela época, que foi por volta do século XI, século XII depois de Cristo, essas histórias começaram a surgir, né, no ciclo arturiano, com várias das suas versões e ramificações dentro da mesma história, como se a humanidade estivesse recebendo aquele presente, uma história tão importante, né, que fala das nossas origens. E é exatamente esse é o tema do dragão dentro da história do Arthur. Porque Arthur, como eu já disse, era filho de Uther Pendragon. E Uther Pendragon, no nome já existe a palavra dragão. E a heráldica, o símbolo da realeza de Uther Pendragon era exatamente um dragão. Então Arthur era um descendente da linhagem dos dragões. Então só o dragão, né, poderia ser o verdadeiro rei, né, o verdadeiro governante que livraria a sua terra da desolação, da miséria, da desarmonia. Esse era o papel do rei. Né? O rei era muito conectado com a sua própria terra. Então o papel dele era trazer todos esses atributos benéficos para a terra e seu povo. E aí a ferramenta que ajudaria o rei Arthur a realizar essa tarefa é exatamente Excalibur, né? Uma espada mágica que também só poderia ser retirada da rocha, ou seja, só poderia ser empunhada por alguém que fosse da verdadeira linhagem real, ou seja, um dragão. Então essa é a ressonância, né, o simbolismo profundo que o dragão tem com a mitologia de Arthur. Claro, a espada, eu já comentei, a ferramenta mágica que permitiria ao rei, né, transformar o seu reino, no caso de Arthur Camelot. Então uma espada encantada e a esmeralda. Então a esmeralda ela está presente em uma dessas versões da mitologia de Arthur, que foi a versão escrita por Wolfgang von Eschenbach. Né? Essa é uma das versões da história de Arthur. E nessa versão do Eschenbach, o Santo Graal é uma pedra. Na verdade, ele é uma esmeralda. Então, o Santo Graal, que é um outro símbolo de magia, de poder espiritual, transcendental, estava esculpido em uma esmeralda. Então, mais uma vez ali, esse símbolo presente na mitologia de Arthur, dentro dessa versão do Eschenbach. E o mais importante ainda, né, que conecta a mitologia de Arthur com essa outra informação que me chegou naquele mesmo evento a respeito dos Templários, é que Eschenbach, na história dele, aqueles que são os portadores do Graal são os Cavaleiros Templários. Então, Eschenbach coloca o Graal diretamente nas mãos dos Cavaleiros Templários. E é muito interessante porque os Templários sempre foram muito relacionados com o Santo Graal, né, com a Arca da Aliança, com esses símbolos poderosos de espiritualidade e de busca da divindade dentro do ser humano. Então, ali, uma conexão direta, né, entre um fato que tinha acontecido comigo com esse outro sonho. Então, a esmeralda sendo uma representação do próprio Graal, né, um elemento também mágico. Então esses 3 símbolos presentes naquele sonho me trouxeram essa ressonância profunda com o mito de Arthur e o significado se expandiu também daquele sonho, né, o que representava ele. Então essa foi a visão onde o dragão apareceu de forma direta para mim, pessoal. A partir dali, meu interesse
pelo dragão aumentou, né? E pelo que ele significa, pela energia dele, o simbolismo, né? E eu comecei então a pesquisar um pouco mais a esse respeito. Então a primeira coisa que surge quando você começa a pesquisar a esse respeito são as várias versões de mitos onde o dragão está presente. E geralmente na cultura ocidental o dragão tem uma conotação negativa, maligna, né? Então isso está muito presente em várias histórias. Geralmente o herói precisa enfrentar o dragão, matar o dragão para acessar um tesouro poderoso ou resgatar a donzela. Então acho que isso tem um significado mais profundo do que matar o dragão, do que o dragão representar o mal. Eu vejo o dragão representando, na verdade, um poder interior do ser humano muito grande, um poder de criação, um poder de manifestar, um poder de realizar, coisas grandiosas. E ele, por isso mesmo, existe um medo associado a isso dentro do ser humano, o medo de assumir o seu próprio poder. Então, enfrentar o dragão, na minha forma de entender hoje, é exatamente você enfrentar o seu medo, com relação a essa figura poderosa, essa figura mágica. E quando você enfrenta, você tem acesso então a recompensa, entre aspas, que seria esse tesouro ou uma donzela que você resgata, algo precioso. E naquele sonho essa temática estava presente. A primeira reação minha foi enfrentar o dragão. Mas quando eu tomei a atitude, venci o meu medo e encarei o desafio, eu recebi o presente. Não foi necessário luta. Na verdade, o próprio dragão era aquele que outorgou a ferramenta mágica. Ou seja, ele é aquele que oferece essa magia divina. Então esse é o significado, para mim, mais profundo que surgiu a partir da minha pesquisa a respeito dos dragões, em termos mitológicos. Como eu disse, existem vários níveis de interpretação e de compreensão dentro dessa narrativa e dessa história. Então esse é um deles. E também na minha pesquisa, quando, logo depois desse sonho, dessa visão, eu me lembrei também de que Cryon já havia falado sobre os dragões em algumas canalizações. Mas eu não me lembrava naquele momento como Cryon falava dos dragões, como ele descrevia a energia dos dragões. Então o que eu fiz foi exatamente procurar, nos textos mais antigos, nas canalizações antigas de Cryon, todos aqueles onde ele se referia ao dragão. E eu encontrei todas as mensagens de Cryon onde ele alguma vez citou a energia do dragão, e aquilo me ajudou a esclarecer muito e a amplificar também o significado e reforçar o entendimento que eu já tinha através da mitologia de Arthur. Okay? Então agora eu vou pegar esses trechos dessas canalizações onde Cryon fala da energia do dragão, porque elas são muito importantes para a composição de toda essa história. Tem elementos ali que são fundamentais para entender todo o significado que essa história quer transmitir, ao ser contada. Então vamos lá, eu agora vou falar sobre esses textos e o que Cryon fala sobre os dragões. Muito bem, então a primeira mensagem onde Cryon cita os dragões é essa. Eu vou ler um trecho dele. Essa mensagem é chamada Celebração, o que vem a seguir. Ela aconteceu em dezembro de 2002, então já há bastante tempo. Então é esse trecho. Muitos compreendem as criaturas espirituais do solo, o pó da terra. Mas também há muitos que não compreendem. Alguns dizem que elas são do mal, mas não são, nunca foram. Elas amam a humanidade e são aquelas que instalaram a rede cristalina. Elas não apenas possuem interdimensionalidade, mas também atributos físicos. Farei agora uma afirmação e espero que ninguém que esteja ouvindo ou lendo compreenda mal o significado. De uma maneira interdimensional e metafórica, daremos um nome associado àqueles que fisicamente instalaram a rede cristalina. E usarei uma palavra. Não compreendam mal. Para alguns, esta palavra criará todo tipo de visões dentro da sua mitologia. E a palavra é dragão. A energia do dragão, não o mal. Por favor, não compreendam isto mal. Metaforicamente, o que o dragão significa para o planeta em sua mitologia? Vivendo sob o solo e muito poderoso, foi a mitologia que fez dele um monstro. Ele viajou de vila em vila, matando. Esta não é a energia do dragão da qual falamos. É difícil descrever por que identificamos isto desta forma para vocês, mas, mais uma vez, é totalmente metafórico e não pode ser explicado para vocês em 4 dimensões. Significa força, é estabilidade, é a energia criadora da rede cristalina. Outro nome dado à rede cristalina por aqueles responsáveis por ela é a rede de luz. Outros a têm chamado de rede da estabilidade.
a fundação do planeta espiritualmente. Tem muitos nomes, é a próxima rede marcada para mudar, e em sua alteração irá apertar a mão da era da responsabilidade. É isto que vem a seguir. Então essa foi a primeira mensagem. A segunda foi dada em 2003. O seu título é Percepções de Mestria, parte 1. Foi durante um cruzeiro de Cryon no Oceano Pacífico, próximo ao Havaí. Então eu vou ler esse trecho para vocês. Demos a vocês uma palavra a qual nunca tinham ouvido de Cryon antes. Nós lhes advertimos para não projetarem sobre esta palavra a visão da sua mitologia, mas atribuí-la um valor justo pelo que ela significa espiritualmente. Nós lhes falamos sobre os criadores da rede cristalina, a energia do dragão e da nobreza. Não o dragão mitológico da sua história, o animal que destrói. Não, mas a nobreza e a magia da criação. A energia do dragão. Depois dissemos que esta energia do dragão estava redespertando. Também falamos sobre o que está acontecendo com a rede cristalina, que vocês estavam vendo a verdadeira estrutura cristalina, tanto espiritual quanto fisicamente, sendo reescrita no planeta. Foi isso que nós dissemos. Até mesmo no nível básico, aqueles dentre vocês que entendem os cristais sabem que existe uma modalidade de armazenamento lá. Os cristais armazenam frequências, e frequências são uma linguagem. Frequências arranjadas apropriadamente são a linguagem do espírito. Números e ciclos. Até mesmo a malha cósmica é totalmente feita de frequências. Portanto, sigam isto porque é uma nova informação. A energia do dragão desperta e os criadores da rede cristalina começam a alterá-la com a ajuda da humanidade. Vocês estão reescrevendo a informação que está armazenada na estrutura cristalina do planeta. O que vocês estão reescrevendo? Instruções? Não. Vocês estão reescrevendo a história do planeta. Deixe-me lhes dizer o que está acontecendo. Os cristais do registro acástico estão sendo carregados com a energia do dragão. Dentro da reescrita da rede cristalina, vem a reescrita dos registros acásticos. Este é o segredo por trás da reescrita da consciência humana enquanto está sendo modificada no planeta agora mesmo. Vocês estão sendo insuflados com dragão, nobreza e uma profunda mudança em seu relacionamento com a história no planeta. A reescrita irá, na verdade, modificar suas visões sobre o que aconteceu, não a própria história do que aconteceu. Aquilo foi drama ou lição? Foi parte de um plano ou um caos? Cria raiva e ódio ou um modelo do que não fazer? Requer ação? Se sim, esta ação é de vingança ou de solução? Vocês compreendem o que reescrita realmente significa? Então agora, mais uma informação de Cryon, que foi dada no texto chamado Percepções de Mestria, parte 2. Foi 2 dias após esse anterior, também durante o cruzeiro de Cryon no Oceano Pacífico, em 2003. Há 2 dias, nós mencionamos a energia do dragão. Pensem sobre esta palavra como significando energia real. Pensem sobre os mestres que possuem a energia do dragão como pertencendo à realeza espiritual da Terra. Eles são interdimensionais, os reis e rainhas que criaram o próprio pó da Terra de maneira que pudesse ser compatível com a humanidade. Vocês podem agradecer a eles, pois quando se moveram para a dispensação do 8, a Terra estava pronta para vocês. Mas a grande informação é que do interior do pó da Terra, mais energia rainha está emergindo para ajudar no equilíbrio do planeta. Esta é uma função cristalina e parte da reescrita sobre a qual temos falado por quase 1 ano. É hora de equilibrar as energias feminina e masculina do planeta. Bom, então agora, a última mensagem onde Cryon cita o dragão foi numa mensagem chamada A Conexão Lemuriana, que foi dada em 2004, se eu não me engano. Então eu vou ler só um trechinho dessa informação. Tudo bem, estamos quase terminando. A 7ª camada do DNA ainda tem outro nome. É a camada do dragão. O criativo, a semente estelar. O lemuriano, o índigo. É uma consciência que desperta e traz a vocês o potencial da semente biológica original. Esta camada tem estado dormente como uma cápsula do tempo. É aquela que tem o médico intuitivo dentro dela.
Então a primeira coisa que eu notei na informação de Cryon a respeito dos dragões é a similaridade com a temática de Arthur, o herdeiro da linhagem real. Então Cryon fala literalmente que os dragões representam a realeza espiritual do planeta, nobreza espiritual. Mas o que isso quer dizer? Então essa informação ela foi se desenrolando. Então depois que outras peças se encaixarem, isso vai ficar cada vez mais claro também. Então eu só queria chamar atenção para essa informação que Cryon traz, que os dragões são a realeza e a nobreza espiritual do planeta. Outra, eles instalaram a rede cristalina, que é a rede que sustenta todas as memórias, nosso registro acástico, né, que é o que está sendo transformado de forma profunda no planeta. Né, a energia obscura, a energia de dualidade, a velha energia sendo reescrita para que a nova energia chegue. E outra informação importante, Cryon diz que nós estamos sendo insuflados com a energia do dragão. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer exatamente nobreza espiritual, realeza, mas esse significado vai se aprofundar ainda mais adiante. E a outra informação que eu queria que você prestasse atenção é a respeito da associação que o Cryon faz da energia do dragão com uma das camadas interdimensionais do DNA, que é a camada 7. Então a camada 7 tem um outro nome, segundo o Cryon, que é a camada do dragão. Pois bem, então depois nós vamos retornar essas mensagens de Cryon para poder falar e aprofundar o significado. Continuando na descrição linear das minhas experiências, como elas foram acontecendo no tempo, então agora eu passo para outras experiências. Então, continuando, nós vamos agora de 2008 para 2010, onde outras peças importantes dessa história se encaixaram, chegaram, novas informações se revelaram. Então, 2010 foi o ano onde eu fui pela primeira vez a Portugal. E eu fui a Portugal para dar um curso de AMF, organizado pela minha amiga Mariângela. E chegando em Portugal, o que me chamou a atenção foi o sentimento de familiaridade, que eu senti de forma muito intensa. Então várias coisas interessantes aconteceram ali, mas o que foi mais importante, que se conecta com essa história, foi o fato de, estando lá, sentindo esse sentimento de familiaridade, me veio mesmo a sensação de que eu já tinha estado lá com certeza e era muito familiar aquela energia, mas ao mesmo tempo a terra de lá tinha uma energia especial, acolhedora, uma energia muito sagrada, não dá para explicar. Então foram dias muito agradáveis que eu vivenciei lá. E uma das experiências também mais interessantes que eu vivenciei foi quando eu fiz a minha visita a um lugar muito especial próximo a Lisboa, chamado Sintra. Sintra é um vilarejo que fica a uns 20, 30 quilômetros de Lisboa e Sintra tem uma energia muito aconchegante, uma energia muito especial também. Alguns dizem que é um portal espiritual, alguns dizem que é um importante centro energético da Europa, e eu acredito pela energia presente lá. Mas o que me chamou a atenção foi a visita a um lugar também especial chamado Quinta da Regaleira. E a Quinta da Regaleira é uma mansão filosofal. O que é isso? É uma casa construída por um alquimista, literalmente. Uma pessoa que tinha um profundo conhecimento das ciências esotéricas. Então quem já foi à Quinta da Regaleira sabe, quando você entra, você sente que está num lugar cheio de mistérios, cheio de enigmas, cheia de símbolos que falam de transformação interior, que fala da divindade do ser humano. Então símbolos maçônicos, símbolos templários, símbolos alquímicos. E quem construiu essa mansão filosofal foi um brasileiro, na verdade um descendente de portugueses, que nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, mas que foi para Portugal. E ele construiu essa mansão filosofal com um significado, um sentido iniciático também, com certeza. E a característica mais impressionante da Quinta da Regaleira é o que é chamado de o túnel iniciático. Olha o nome, túnel iniciático. Fica num jardim maravilhoso, também cheio de esculturas, cheio de motivos clássicos da mitologia que te levam para esse mundo interior, dos símbolos, dos deuses, toda essa informação. E o túnel iniciático é literalmente um túnel, um sistema de túneis que passa por baixo de todo o jardim naquele lugar. E ele tem esse nome porque ele era uma ferramenta de iniciação. Pessoas que buscavam iluminação, pessoas que buscavam autoconhecimento, entravam naquele túnel simbolizando uma entrada ao interior da Terra, de novo esse simbolismo,
né? Desde a antiguidade, da Grécia Antiga, várias culturas falam desse mergulho no interior da Terra para poder iluminar as nossas sombras. Então, esse túnel iniciático tem exatamente esse simbolismo. Inclusive, né, a escadaria que dá acesso ao túnel iniciático é inspirado na Divina Comédia de Dante, com seus 9 lances de escadas representando os 9 níveis do inferno. Então, a entrada no túnel iniciático é uma entrada em contato com o seu inconsciente, né, com o lado não iluminado do ser humano. E as pessoas que entravam ali se deparavam com suas próprias sombras e tinham que enfrentar seus medos, suas inseguranças, né, esses monstros interiores para poder então se iluminar. Então, fazendo a visita à Quinta da Regaleira, fomos passear pelo túnel iniciático com com um outro significado agora, mas o simbolismo estava presente ali também. E nesse dia eu estava com amigas e uma delas tirou uma foto que foi muito sugestiva, né? Uma foto minha enquanto eu estava dentro do túnel iniciático, e essa foto eu mostro aqui agora. E eu estava com meu celular, mas a foto, né, a imagem que se forma, parece uma espada de luz. E eu no interior ali daquele lugar de iniciação. Então, quando eu vi aquela foto, eu soube também, senti que não era um acaso, era uma sincronicidade falando dessa espada mágica, né, que eu já tinha recebido também no interior da Terra pelo ser dragão. Então, esse símbolo surgiu e, curiosamente, também não por acaso, uma das entradas do túnel iniciático é guardada por 2 dragões. Literalmente, os dragões são guardiões de uma das entradas para esse submundo, esse mundo inferior. E o curioso, na Quinta da Regaleira, é que esses 2 dragões eles estão associados com uma concha Nautilus. Eles estão ao redor de uma concha Nautilus. E a concha Nautilus, ela tem uma característica interessante, que ela tem no seu interior a proporção áurea, a proporção dourada, o Fi, né, que em geometria sagrada é uma espécie de um nexo, uma conexão entre o plano físico, a dimensão física, e as dimensões interiores, espirituais, as outras dimensões, as dimensões não vistas, não perceptíveis pelos sentidos. Então o simbolismo ali é fantástico, porque esse mergulho no interior da Terra também pode representar um mergulho nas dimensões interiores, não vistas do nosso ser, né? O Jung chamaria isso de inconsciente. De qualquer maneira, né, é um mergulho no nosso interior e está associado com essa proporção áurea, né, de geometria sagrada. E a proporção áurea também está associada com uma forma muito importante, que é a forma toroidal, né? Então, Cryon fala muito a respeito da forma toroidal, porque essa forma ela é um fractal. Ela existe desde a estrutura atômica até o centro, até a galáxia. E a forma toroidal também é a forma energética do nosso DNA interdimensional, segundo Cryon. E o Dr. Todd, sobre quem nós vamos falar daqui a pouco, nós comentamos a respeito dele, ele faz todo um trabalho com o DNA, né, trabalhando exatamente no campo toroidal, né, com essas espirais, né, que existem, que formam esse campo toroidal. Então, aqui nós temos já talvez insights a respeito dessa ciência sagrada, de como esse conhecimento a respeito da nossa composição energética, do nosso DNA multidimensional, mesmo que de forma simbólica nessa época, já existia, e esse conhecimento parece ter sido transmitido ao longo de tempo, ao longo dessa linhagem. É sobre isso que nós vamos falar. Então ali, na Quinta da Regaleira, né, o túnel iniciático tem um simbolismo muito profundo e ainda com elementos simbólicos que falam desse mergulho no interior, né, na nossa multidimensionalidade para transformação interior. Então, essa viagem a Portugal me trouxe muitos insights. Então, ao retornar ao Brasil, depois dessa viagem a Portugal, eu comecei a refletir sobre toda aquela experiência e comecei a pesquisar, né, principalmente a história dos Cavaleiros Templários, devido, né, a informação já está presente para mim desde quando a Laura me falou sobre o fato de eu ser um templário, e agora essa viagem a Portugal, onde eu tomei consciência da profunda conexão entre os templários e aquela nação, e ainda a sensação de familiaridade estando lá, né, além de todo esse simbolismo profundo, né, da Quinta da Regaleira, esse local iniciático. E quando se pesquisa sobre os templários, existem muitas informações, né? Informação histórica, informação esotérica, e existe muita polêmica também, né? Então eu não quero entrar em polêmicas. O meu foco principal, né, e pela minha experiência e meu interesse, é no tipo de conhecimento espiritual que os templários tinham, né? Porque isso parece estar muito relacionado com eles, né? Tanto que os templários, na versão de Exembá, por exemplo, do mito de Arthur, são eles que possuem o Santo Graal, ou seja, um tipo de conhecimento espiritual sagrado, algo profundo, né? Então eles são detentores de um tipo de conhecimento que não é acessível, né, à grande maioria, e tem a ver com
um conhecimento que liberta o ser humano, que ajuda o ser humano a enfrentar suas limitações, seus aspectos sombrios e expandir a sua consciência e, quem sabe, se conectar com o seu aspecto mais profundo, que é a própria consciência divina. Então eu acredito que os templários se tratam disso, né? Um grupo que faz parte de uma linhagem, né? Que guarda um tipo de conhecimento sagrado, né, que durante uma época da nossa história ficou velado, ou seja, foi para o submundo, ou seja, ficou escondido das grandes massas por conta de todo o ciclo, né, de baixa consciência que nós vivemos, mas como uma chama acesa, né, mantida por esses grupos, né, para que no momento certo pudesse de novo aflorar e ser útil e ser compartilhado com toda a humanidade. É isso que eu acredito, né, que tem a relação mais profunda com os Cavaleiros Templários. Mas do ponto de vista histórico também, algo que foi muito interessante nas pesquisas que eu fiz a respeito dos Templários, foi essa conexão de Portugal com eles, né? Então Portugal foi a primeira nação europeia, né? Saindo da época da monarquia, foi o primeiro estado, ainda com o rei, mas um estado independente. Portugal foi criado pelos Cavaleiros Templários. Então essa nação nasceu dos Cavaleiros Templários. De alguma forma, eles também sabiam que em Portugal existia algo especial, né? Talvez um conhecimento ou uma energia que se afinizava com o tipo de conhecimento que eles possuíam. E eu acredito que seja isso. Depois nós vamos falar mais sobre isso quando eu falar sobre nossa viagem a Portugal em 2017 durante um tour de Crime. Mas um outro fato curioso é que quando os Cavaleiros Templários foram condenados em 1307, né, pelo Papa Clemente e o rei da França, Filipe o Belo, houve apenas 2 países na Europa que se negaram, né, a condenar os templários e, pelo contrário, eles abrigaram esses cavaleiros que tiveram que literalmente fugir, porque eles começaram a ser perseguidos e mortos. E Portugal acolheu os templários por conta dessa afinidade, né? Isso é um fato interessante de observar. E o outro país, né, que também acolheu muitos dos templários na época foi a Escócia, né? Um outro lugar que nós vamos visitar nesse tour agora, para quem está vendo isso antes do fato, né, um tour de Cryon que vai acontecer na Inglaterra e Escócia em maio de 2018. Também nós vamos falar mais sobre isso mais à frente nesse vídeo. Então, essa relação profunda de Portugal com os Templários, né, inclusive, quando fomos na excursão do Lírio, Cryon, nós visitamos a cidade de Tomar, que é uma cidade templária, onde tem o mosteiro de Cristo, o convento de Cristo e várias construções templárias. Mas, enfim, o fato é que meu interesse, né, sobre os Templários aumentou ali e eu então comecei a conectar outros eventos da minha vida que apontavam para uma possibilidade de, sim, eu ter tido uma experiência como um Templário ou durante um tempo com esse grupo, né, de pessoas. E isso foi, primeiro, essa experiência com a Laura, que ela, né, citou isso, a presença dessa energia no meu campo. E um outro fato curioso foi que na época do meu despertar espiritual, lá por 1998, 99, eu comecei a se despertar através da imersão no Espiritismo, né? A leitura dos livros espíritas, naquele momento, me ajudaram muito nesse processo de despertar. A questão é que naquela época eu estava muito envolvido com o estudo do Espiritismo, né, e dos seus livros. E um dos livros do Chico Xavier, chamado Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, fala, né, da descoberta do Brasil e do desenvolvimento da nação brasileira a partir de uma perspectiva espiritual. E um ponto muito importante naquele livro é a conexão de Portugal, né, a espiritualidade portuguesa, com o Brasil, né, relacionado com os descobrimentos também. Então, segundo esse livro do Chico Xavier, se não me engano é Humberto de Campos, o Espírito, ele fala que a escola de Sagres, em Portugal, né, quem a comandava era um espírito de alta envergadura espiritual, como os espíritas costumam dizer, né, um ser iluminado. E ele era o criador da escola de Sagres, que é uma escola de navegação, e segundo a obra do Chico Xavier, ele era inspirado, né, pela espiritualidade superior a criar essa escola, fundar essa escola com o objetivo de ir em direção a essas novas terras que seria o Brasil, né, e a América do Sul. Porque ali, de alguma maneira, existia um potencial, né, uma energia que seria importante no momento futuro e eles precisariam levar todo aquele conhecimento deles e povoar aquela terra para que ela pudesse, num momento futuro, desempenhar um papel importante em termos planetários. Mas, enfim, o fato curioso e que é importante para mim aqui é essa conexão da Escola de Sagres, né, e o Infante,
Dom Henrique com essa vinda para o Brasil. Isso eu conheci na época, né, estudei isso na época que eu estudava Espiritismo, e naquela época tinha um amigo com quem eu compartilhava muito, e nós dois acabamos compartilhando e trocando muito nessa época, em termos de conhecimento, estudo, despertar espiritual. E esse amigo, né, que era do Rio de Janeiro e morava numa mesma república que eu, em Vitória do Espírito Santo, onde eu fui trabalhar logo que eu me formei como engenheiro, ele tinha um irmão também que estava muito envolvido, né, no estudo espiritualista e no espiritismo também, e esse irmão dele era muito sensível. E uma vez ele contou para nós uma experiência que ele teve de retrocognição. E retrocognição é uma lembrança de vida passada de forma muito lúcida. E ele compartilhou comigo e com esse amigo essa vivência, essa retrocognição, e ele descreve essa vida passada, e ele diz que eu e esse irmão estavam presentes, nós éramos integrantes da escola de Sagres. E ele comenta que foi uma vida de muitos estudos aquela e uma vida muito importante. E ele não entrou em muitos outros detalhes, mas falou sobre esse fato. E aquilo ficou comigo, aquela informação, mas também não fez muito sentido além desse que eu já tinha, né, do infante Dom Henrique vindo para o Brasil, né, relacionado com a informação do Chico Xavier. E ao estudar a respeito dos templários, eu descobri que Dom Afonso Henriques era um cavaleiro templário. Não só isso, ele era um mestre templário. Então, mais uma vez, informações se conectando. Né? Alguém com conhecimento espiritual profundo, fazendo parte dessa ordem de cavalaria, né, sendo inspirado para poder vir, né, de Portugal para o Brasil. Então, mostrando essa conexão espiritual também do Brasil com Portugal a partir dessa parte da nossa ancestralidade que é europeia, além da nossa ancestralidade africana e indígena. Mas enfim, então essa é uma outra informação que apontava para o fato de eu realmente ter feito parte dessa escola templária em Portugal. E um outro fato foi uma lembrança que eu tive de quando adolescente, ainda naquela época tentando, buscando uma identidade e afirmação, eu me lembro de que houve um momento onde eu queria fazer uma tatuagem. Não cheguei a concretizar esse fato, mas seria uma forma de encontrar uma identidade, afirmar uma identidade e também um ato de rebeldia. Naquela época era assim, uma tatuagem não era algo tão comum como hoje. E eu tinha muito claro para mim, né, que a tatuagem que eu faria seria de um cavaleiro templário. Né? De alguma maneira existia uma afinidade, né, com aquela figura. Então esses três fatos, né, me levam a crer que realmente eu fiz parte dessa escola. E hoje, para mim, isso está bem claro. Né, por todas essas peças que se juntam, né, eu acredito que esse conhecimento, né, vem comigo e está comigo, faz parte de quem eu sou. Mas enfim, então essa viagem a Portugal me trouxe essa consciência, né, e a consciência também dos templários relacionados com esse mergulho, né, no interior da Terra, nas dimensões interiores para encontrar algo precioso, né, em termos espirituais. E curiosamente aquele ano de 2010, quando eu fui a Portugal, foi um ano onde essa temática foi muito forte. Então eu vou contar por quê. Para mim, né, do ponto de vista pessoal, foi naquele ano também que eu estava buscando uma nova sede para o Farol. Né? Então o Farol, que vamos dizer assim, é o símbolo do meu trabalho, né? Uma empresa também que eu criei, que tem a ver com a minha proposta de vida. Naquela época não existia uma sede física e eu estava procurando exatamente, junto com a Lucimara, minha companheira na época, um lugar, né, onde seria o Farol. E procurando na região onde a gente morava, ainda em Belo Horizonte, nós achamos, né, um lugar perfeito, que era uma sala para a gente fazer os atendimentos, enfim, as reuniões que nós queríamos fazer, e nós encontramos, né, a casa perfeita para alugar numa rua que era a Rua Plutão. E essa casa não tinha, esse lugar não tinha número. Então nós precisamos pedir na prefeitura que eles pudessem arrumar um número para a gente ter um endereço naquela rua. Né? E aleatoriamente a prefeitura mandou o número e o número era 33. Então qual o simbolismo disso? Né? Plutão é o similar romano o deus grego Hades, que é o senhor do submundo, o senhor do mundo inferior. E 33, né, é um número mestre, que é um dos mais altos graus iniciáticos das escolas iniciáticas, né, e também, segundo o Cryon, é o maior número mestre presente na Terra hoje, que representa a compaixão, a ação compassiva, que também é um número relacionado com Jesus Cristo. Então, esse simbolismo profundo
né, veio para que nós pudéssemos ter a nossa sede do Farol na Rua Plutão, número 33. Então foi fantástico essa sincronicidade, né, desse símbolo. E o outro evento relacionado com essa temática naquele ano, vocês devem se lembrar, foi nesse ano que aconteceu o resgate dos 33 mineiros naquela mina no Chile. Lembram-se disso? Então, esse foi um evento profundo e o simbolismo está todo relacionado com tudo isso. Ou seja, homens, 33, ficaram presos no interior da Terra, né? E isso gerou toda uma ação, né, que movimentou países e bilhões de pessoas no mundo inteiro para que eles fossem resgatados, né, do interior da Terra, vivos. E isso aconteceu contra todas as probabilidades. E Cryon fala sobre esse evento como um dos maiores eventos de ação compassiva dentro da nova energia. E que seria um evento lembrado por muito tempo como marcando algo que mudou profundamente a Terra por conta da coerência que criou. Então Cryon fala que isso marca a nova energia. Enquanto numa velha energia só os eventos dramáticos causavam esse tipo de coerência energética, esse evento foi o primeiro evento de ação compassiva, né, dentro da nova energia. E também com essa mesma temática, né? Entrada no interior da Terra, né, e um renascimento, né, um retorno, né, com uma nova energia. E isso também é um simbolismo, né, das escolas iniciáticas de mistério. Entrar no interior para poder renascer, não um homem em harmonia com o todo. Então foi um ano muito importante também, em termos desse simbolismo. Então, ainda relacionado a essa temática, naquele ano, foi quando eu li o último livro do John Major Jenkins a respeito de 2012. Eu ainda estava nessa minha escavação no interior da Terra em busca do significado de 2012, e foi o último livro lançado pelo John Major Jenkins, né, chamado 2012. E eu comprei aquele livro naquele ano e lendo nesse livro, o John Major Jenkins faz referência a um outro autor chamado Peter Kingsley. E quando ele falou do Peter Kingsley e comentou sobre o foco, né, das obras dele, e foi mais um que eu senti que eu precisava acessar, porque existiria conhecimentos ali que se conectariam com a minha experiência pessoal, me ajudariam a esclarecer determinadas compreensões, enfim, para mim. E então eu entrei em contato através desse livro e encomendei os livros do Peter Kingsley. Então, os livros do Peter Kingsley são muito profundos. Ele é um místico e ele está muito ligado a dois filósofos pré-socráticos, que são Parmênides e Empédocles. E a proposta do Peter Kingsley é levar a nossa cultura ocidental às suas raízes espirituais. Então, ele diz que atualmente nós procuramos muito a espiritualidade no Oriente ou na tradição indígena americana, mas que nós esquecemos das nossas próprias raízes espirituais profundas, que segundo ele estão na Grécia, que é o berço da nossa civilização ocidental. Então ele traz informações muito preciosas a esse respeito. E ele diz que na Grécia, né, nossa civilização, as sementes que geraram a nossa civilização vieram de grandes mestres espirituais que seriam esses filósofos pré-socráticos, que depois foram considerados apenas como filósofos racionalistas, mas que não. Né, eles eram muito mais do que isso. Eram mestres espirituais, seres dispersos, que trouxeram sementes de luz presentes para a humanidade, né, para a nossa civilização, e eles têm também conhecimentos profundos a respeito da divindade humana, né, da nossa multidimensionalidade, da nossa própria espiritualidade. Então é muito profunda a leitura dos livros do Peter Kingsley e da proposta dele. E o que foi mais interessante para mim é o fato de que esses dois personagens, né, esses dois mestres que são alvo do estudo do Peter Kingsley, Parmênides e Empédocles, os dois eram iniciados nos conhecimentos, nos mistérios de deuses gregos. Mais especificamente, vejam bem, Parmênides relacionado com Apolo. Então Peter Kingsley descreve no livro dele, chamado Nos Lugares Escuros da Sabedoria, né, as evidências arqueológicas que mostram sem sombra de dúvidas de que Parmênides, que é conhecido como sendo o pai da lógica, que depois origina todo o pensamento racional ocidental, ele era um iniciado de Apolo, né, ele era um curador, ele era um mestre espiritual. E a forma como ele aborda é chamando a atenção para o fato de que a própria lógica, que é tão importante para a nossa sociedade ocidental, a origem dela é numa viagem interior, numa jornada interior que Parmênides descreve no seu poema. O poema onde ele fala da lógica é a descrição de uma jornada ao mundo inferior, ao interior da Terra.
mais uma vez, essa mesma temática. E ele, nos livros, ele descreve essa jornada de Parmênides e como, no mundo interior, Parmênides se encontrou com uma deusa. E ele recebeu dessa deusa, que é a deusa Justiça, os princípios da lógica. No entanto, esses princípios que foram recebidos por ele de uma deusa, uma inteligência feminina, divina, na verdade não tem a ver com o que se tornou a lógica depois. Meramente exercícios intelectuais, de raciocínio intelectual. Não. A lógica era uma explicação muito persuasiva da deusa, mostrando que só existe a unidade. Né? Através de argumentos muito persuasivos, a deusa mostra a Parmênides, revela a ele que só existe a unidade, que o homem faz parte de algo que é uno, que é não divisível, que é integrado. E esse é o conhecimento que Parmênides traz para a humanidade através dessa experiência, vindo de uma deusa, e entrega para a humanidade. Depois, nós fizemos com a lógica o que fizemos com muitos outros conhecimentos sagrados. Nós desvirtuamos a sua essência e transformamos em outra coisa. Mas, e é essa a proposta do Peter Kingsley, resgatar esses conhecimentos sagrados. Então, também é uma escavação arqueológica espiritual. E o outro personagem, que é Empédocles, também um filósofo pré-socrático, também era um iniciado, porém um iniciado de Hécate. Então vejam bem, os dois deuses relacionados com aquela minha experiência com o Amba, né, onde Hécate foi a guia que me levou para a experiência, e o que eu encontrei na experiência, um símbolo associado com Apolo. Então, Empédocles, um iniciado de Hécate, que trouxe vários conhecimentos também profundos, né, dessa inteligência maior, divina, para a humanidade. Entre eles, o conhecimento dos 4 elementos, tão importante no esoterismo ocidental, né, no conhecimento alquímico. Ele foi o primeiro que trouxe o conhecimento a respeito desses 4 elementos, de como manipular os 4 elementos para produzir transformações e, principalmente, despertar a divindade dentro do ser humano. Esse era Empédocles, entre outros conhecimentos que ele trouxe. E o Peter Kingsley também resgata os conhecimentos originais de Empédocles, entre eles a associação dos elementos aos reinos e aos deuses, claro, de acordo com a mitologia grega, mas isso tinha uma importância, né? Os elementos eram associados a determinadas divindades e determinadas regiões do cosmos. E isso também foi desvirtuado, né? Foi pervertido, né, ao longo do tempo, e ele resgata esse conhecimento, principalmente a origem do fogo sagrado, que é tão importante na alquimia, o fogo transformador, né, que normalmente é associado a Zeus e é colocado no céu, né, num lugar etéreo. No entanto, segundo a informação original de Empédocles, o fogo existia no interior da Terra, né, no reino de Hades. Então, mais uma informação interessante que se conecta com o mesmo simbolismo de mergulho no interior da Terra, né, no interior talvez do nosso corpo, para encontrar a luz espiritual que está dentro, né, tanto de nós fisicamente, do nosso corpo biológico, como seres humanos, como do planeta também, simbolicamente. Então existe, né, uma luz, um fogo, uma energia que é encontrada no interior da Terra, ou no interior dos nossos corpos. Esse era o conhecimento que o Empédocles trouxe e que foi depois desvirtuado. Então, Peter Kingsley propõe esse resgate também desses conhecimentos profundos. E, mais uma vez, 2 iniciados relacionados com os deuses que apareceram no meu sonho. Então foi profundo esse contato com a obra do Peter Kingsley também. E foi ali também que eu encontrei um outro elemento muito importante relacionado com toda essa temática, né, de forma mais direta, que foi em um livro chamado Reality. Né, claro, quando Peter Kingsley fala sobre Parmênides e a associação dele com Apolo, né, tem uma parte do livro onde ele fala sobre o Amba associado a Apolo. Mas é interessante a informação que ele traz numa parte desse livro, e eu vou ler para vocês essa parte que depois vai se encaixar de uma maneira fantástica em toda essa história mais adiante. Então vamos lá, vou ler essa parte do livro Reality, de Peter Kingsley. Pythias rumou não apenas para o norte e sul em sua jornada, mas também para o leste, em um círculo. Ele veio para as regiões onde o Mar do Norte se encontra com o Báltico ao redor da Escandinávia.
e mencionou uma ilha em particular que era o centro para outra grande mercadoria do norte além do estanho. Para o povo germânico local, era uma ilha envolvida por tabus, um lugar de reis míticos, campo de imortalidade, terra dos mortos, e era uma grande fonte de âmbar. A palavra usada pelos gregos para âmbar significa aquele que brilha. Para eles, era a substância do sol. E essa substância solar era levada para eles, vinda do Báltico, por tribo após tribo, ao longo de uma rota terrestre que era conhecida como o Caminho Sagrado, sagrado para Apolo. O âmbar também era sagrado para Apolo porque vinha de sua terra no distante norte, a Hiperbórea, seu próprio mundo oculto por trás do vento norte. Para qualquer grego comum, as instruções para se chegar a esta terra de Apolo seriam muito simples. Primeiro, viaje o mais que puder para o norte distante. Então, depois que tiver feito isto, apenas continue viajando para o norte novamente. Aqui na Hiperbórea é onde o sol vem a cada noite em sua carruagem. E este lugar mítico também era ligado de forma muito específica a algumas figuras com as quais já deveríamos estar familiarizados. As filhas do sol. O âmbar, ele mesmo, diziam os gregos, eram as lágrimas que as filhas do sol derramaram por seu irmão morto. Aqui na terra de Apolo era para onde os maiores heróis e reis eram trazidos depois de sua morte, em uma carruagem que poderia ser ou de Apolo ou do sol. Pois era aqui, no distante norte, que as conexões íntimas e antigas de Apolo com o sol eram ainda mais óbvias do que em qualquer outra parte. Pythias chegou a mencionar o nome dado pelo povo local a esta ilha de âmbar, no Mar do Norte. Era Avalon. Muito depois de Pythias e sua jornada, mais de 1000 anos depois, este nome Avalon foi eventualmente transferido para Glastonbury, no sul da Inglaterra. Ficou famoso como lugar para onde o rei Arthur foi levado quando morreu. Mas até mesmo o nome Glastonbury, ele mesmo, ainda permanece como um lembrete vivo para qualquer um que se importe em observar de onde uma vez veio a mitologia arturiana, pois Glas ou Gles, nas línguas escandinavas antigas, significa aquele que brilha. E bem antes que começasse a ser usado para o que hoje chamamos de glass ou vidro, era a palavra para âmbar. Então, uma fantástica conexão do âmbar com Avalon. Então, Avalon sendo a ilha de âmbar. Isso vai fazer um sentido muito grande em tudo que nós estamos falando, né? E a conexão com essa temática dos dragões. Mas lembrando que nessa época, eu ainda não sabia, ninguém sabia a respeito dos coros de tons pineais, das cápsulas do tempo e onde seriam essas cápsulas do tempo. Muito menos é isso, né? Cryon ainda não tinha revelado essa informação. No entanto, ela veio e eu achei que era importante e guardei isso, né, esse texto, de forma muito carinhosa, porque eu sabia que isso ia ter algum significado. Hoje, já sabemos que talvez o último coro da linhagem do coro dos tons pineais, que libera as cápsulas do tempo de Gaia, vai acontecer na região de Glastonbury, né, que é conhecido como Avalon, do ponto de vista espiritual, místico, energético. Né? Então, será que isso é um acaso? Claro que não. Né? Lembrem que o âmbar, a primeira informação que me trouxe, que me veio depois, era a respeito do alinhamento galáctico. Né? Essa escavação me levou a essa compreensão. E em 21 de dezembro de 2012, quando acontece o alinhamento com o centro da galáxia, né, onde eu estava, o que eu estava fazendo? Eu estava no Havaí, cantando no coro dos tons pineais, para o despertar da primeira cápsula do tempo. E que seriam 12 cápsulas do tempo, segundo Cryon. E na época, Cryon ainda não tinha revelado onde estariam as outras cápsulas do tempo. Isso veio depois. E finalmente, quando Cryon revelou essas informações, uma das cápsulas do tempo, um dos nodos do planeta onde o coro vai se apresentar, é exatamente em Glastonbury. E esse coro vai se chamar o Coro de Avalon. Então isso não era, eu não sabia disso na época, só depois a peça se encaixou. Mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Então essa conexão, né, dessas informações do Peter Kingsley foi fundamental. Então mais uma vez a temática de que há uma linhagem, né, de conhecimentos sagrados que vem ao longo do tempo, né, sendo mantido por grupos. Esse conhecimento, por exemplo, do Empédocles, ele é totalmente relacionado com a alquimia. Né? Então talvez seja a origem, né, da alquimia, como nós a conhecemos, seja o próprio Empédocles, né, e com todo o conhecimento que ele trouxe. E o Peter Kingsley fala que quem manteve o conhecimento original do Empédocles não foram os gregos posteriores, mas, pelo contrário, esse conhecimento foi mantido por pessoas do Oriente,
mais especificamente os Sufis. Então os Sufis têm uma ligação profunda com Empédocles. Segundo eles, Empédocles, né, é a origem do conhecimento místico que eles têm. Então, olha que curioso, né? A alquimia foi para o Oriente, depois volta para o Ocidente, então há toda essa rota desses conhecimentos sagrados. E, não por acaso, para os Sufis, o âmbar também é um símbolo muito, muito precioso, muito profundo. Tá? Então eu vim descobrir isso depois, pesquisando um pouco mais. Então tudo isso está muito relacionado. E uma outra ponta de informação interessante é que uma das versões da história dos Templários é que quando eles foram até Jerusalém, o propósito deles não era resgatar Jerusalém, por resgatar ou defender os peregrinos, mas era resgatar um conhecimento espiritual profundo que existia lá. Né? E uma das versões diz que eles entraram em contato, né, com um grupo de muçulmanos que tinham um conhecimento espiritual profundo, talvez um grupo que tinha conhecimento que os sufis possuíam. Né? E talvez seja esse conhecimento que é compartilhado com os templários. Né? E tem tudo a ver, porque a tradição deles está relacionada com esses conhecimentos iniciáticos no interior da Terra. Né? E Empédocles é o pai desse conhecimento. Tá? Então, são mais conexões profundas que nós vamos fazendo aqui, e essa malha vai ficando cada vez mais clara, né? Mais evidente. Bom, então eu não vou aprofundar muito, né? Essas são as informações que eu queria trazer a respeito do Peter Kingsley, né? Do que ele traz, a respeito desses filósofos pré-socráticos. Uma informação importante, sim. Né? Em 2016, quando nós fomos à Grécia com Lee Carroll, Cryon, nós fomos participar de um tour chamado o Tour das Deusas, outra temática fundamental dessa história, que é a presença das deusas. E nesse Tour das Deusas, eu fui um dos únicos homens que participou, porque eu fui para traduzir, né, para o português toda a informação de Cryon e tudo que estava acontecendo, todo o tour. Então eu, Lee Carroll e o Ilan, que foi o organizador, só nós três éramos do sexo masculino. Todos os outros integrantes eram mulheres, porque era o Tour das Deusas. Mas eu tive essa honra de estar no meio das deusas nesse tour. Né? E lá, em uma das canalizações que Cryon deu, em Atenas, ele cita um xamã grego, muito importante, que foi o originador de muito do conhecimento esotérico ocidental. Um xamã grego que viveu na Sicília. Ele não citou nomes, mas esse xamã grego é exatamente quem? Empédocles. Então, não por acaso, Cryon cita Empédocles. E quando eu fui perguntar ao Lee se ele sabia de quem era que Cryon estava falando na canalização, o Lee não sabia. Então não era um conhecimento que ele tinha, né? Veio através dele, através do Cryon, mas ele não tinha esse conhecimento a respeito do Empédocles. Mas, por eu já ter estudado, já estar mergulhando nessa informação, a informação veio e se encaixou perfeitamente. E uma outra história bacana que aconteceu lá também foi que, claro, estando na Grécia, eu quis encontrar alguma estátua de Hecate, né? Alguma coisa que me lembrasse Hecate, essa deusa tão importante no meu caminho, essa guia. E procurando no bairro de Placa, né, que é o bairro onde fica o comércio, né, turístico, eu entrei em várias lojas junto com a Cláudia, ficamos lá uma tarde para poder encontrar essa estátua e não encontrava em lugar nenhum. Né? E aí finalmente nós tivemos que sair dos lugares mais badalados e ir para a extremidade, literalmente, mais para a periferia, procurando, e foi então que, entrando numa loja, eu encontrei essa estátua belíssima de Hecate, que eu já mostrei e vou mostrar de novo, que é essa aqui, né? Onde Hecate é mostrada segurando, né, os seus símbolos sagrados. E hoje eu tenho ela aqui em casa, vindo diretamente da Grécia, para honrar essa presença divina na minha vida. Bom, então essas foram as informações do que aconteceu em 2010, em termos de acessar esse conhecimento e como ele estava relacionado com esse tema da entrada no interior da Terra para encontrar o fogo sagrado.